O herdeiro nasceu forte, o futuro da fazenda garantido, e Luzia do Congo, com o peito farto, ofereceu-lhe o alimento da vida. Mas no calor do seu abraço, um segredo se revelou na pele macia do bebê. Uma marca que falava de outra carne, outro sangue e uma traição inominável. Anos mais tarde, essa mesma marca se tornou a prova viva de uma mentira que implodiu uma dinastia. Desonrou um nome e expôs a face oculta de uma família poderosa, com consequências mortais para todos. Essa é a história de Luzia, da criança que a amamentou e da marca que desvendou um destino. Olá, meu amigo e minha amiga. Aqui é Bruno Henrique, narrador do Além da Escravidão. E hoje se prepare, porque você vai conhecer uma história antiga que vai mexer com seu coração. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e me diga nos comentários de qual cidade você está nos ouvindo. Eu adoro saber até onde nossas histórias chegam. Prepare-se, porque a emoção começa agora. Prepare seu coração, porque o que você está prestes a ouvir é um daqueles segredos que a terra tenta engolir, mas que a justiça, mais cedo ou mais tarde, cospe de volta. Nas terras quentes e úmidas do interior, onde o cheiro do café torrado e da cana-de-açúcar pairava no ar como uma promessa de riqueza e trabalho árduo, existia a Fazenda São Benedito, um império erguido sobre a força de muitos braços e o suor de incontáveis vidas, governado com mão de ferro pelo coronel Sebastião. Ah, o coronel! Um homem de poucas palavras, mas de um orgulho que podia rachar a pedra mais dura. Sua fortuna era vasta. Suas terras se estendiam até onde a vista alcançava. Mas havia uma única coisa que ele não possuía, e essa ausência corroía sua alma mais do que qualquer praga. Um herdeiro. Um filho para carregar seu nome, para ser a extensão de sua linhagem, para garantir que seu legado não se dissolvesse como fumaça ao vento. Ao lado dele, com uma beleza que era tanto uma arma quanto uma armadura, estava Sinhá Gabriela. Jovem, ambiciosa, com olhos que prometiam lealdade e um sorriso que escondia abismos. Ela era a flor mais rara da fazenda, a joia da coroa do coronel, mas por trás da seda e dos perfumes caros, Gabriela carregava um fardo pesado, a infertilidade. Uma condição que naquela época era vista não como uma falha do corpo, mas como uma maldição, uma desonra que poderia custar-lhe tudo. E ela, minha gente, não estava disposta a perder. Não estava disposta a ver sua posição de sinhá, sua riqueza e seu poder escorrerem por entre os dedos. E então, em meio a essa teia de ambição e desespero, surge Benedito, o feitor, um homem com a pele queimada pelo sol e a alma marcada pela terra. Seus músculos eram de aço, sua voz, um trovão, e seus olhos guardavam um fogo que nem mesmo o medo do coronel conseguia apagar. Benedito, com sua força bruta e sua presença imponente, era o contraste perfeito para a fragilidade aparente de Gabriela. E foi nesse contraste, nesse perigoso jogo de poder e desejo, que uma faísca proibida acendeu, lançando uma sombra sobre a Casa Grande. Mas no coração dessa história, no ponto onde todos os fios se entrelaçavam, estava Luzia do Congo, uma mulher que, para muitos, era apenas mais uma escravizada idosa na fazenda, com as mãos calejadas e o rosto vincado pelo tempo. Mas Luzia era muito mais do que isso. Ela era a memória viva daquela terra, a guardiã de segredos que nem mesmo as paredes da Casa Grande ousavam sussurrar. Seus olhos, profundos e sábios, viam além da superfície, além das aparências. Ela conhecia as árvores pelo nome, as ervas pelos seus poderes e as pessoas pelas suas linhagens. Para Luzia, a pele de um bebê não era apenas carne e osso, era um mapa, um pergaminho onde a história de uma família, de um povo, estava escrita em marcas de nascença e cicatrizes ancestrais. Ela tinha uma intuição maternal aguçada, um sexto sentido
que a conectava à verdade mais profunda das coisas. E seria essa sua vantagem invisível, esse conhecimento ancestral, que desvendaria a farsa que estava prestes a ser plantada no coração da fazenda São Benedito. A paz era apenas a calmaria antes do furacão, e Luzia, em seu silêncio, já sentia o cheiro da tempestade no ar. A gravidez da sinhá Gabriela foi anunciada como um milagre, uma bênção dos céus que finalmente coroaria o coronel Sebastião com a alegria de um herdeiro. A fazenda inteira se alvoroçou em festejos e esperanças, mas para Luzia do Congo havia algo que não se encaixava. Ela via a sinhá com um brilho nos olhos que não era de pura alegria, mas de um alívio quase desesperado, um nervosismo que a fazia roer as unhas quando ninguém a observava. Luzia, com sua sabedoria dos anos e a capacidade de ler os corações como livros abertos, sentia o peso de um segredo antes mesmo que ele nascesse. Ela via os olhares furtivos entre a sinhá e Benedito, o feitor, um homem que, apesar de sua posição, carregava uma beleza rude e um ar de desafio que sempre incomodou o coronel. Era um olhar que falava de uma intimidade proibida, de um fogo que se recusava a ser apagado. E então, o dia do nascimento chegou. Um parto difícil, demorado, que manteve toda a casa grande em suspense. Quando o choro forte e saudável do bebê ecoou pelos corredores, um suspiro de alívio coletivo preencheu o ar. Era um menino, um herdeiro. O futuro da fazenda São Benedito estava garantido. O coronel, em sua euforia, parecia um homem transformado, seus olhos marejados de uma emoção que poucos haviam visto antes. A sinhá Gabriela, exausta mas vitoriosa, segurava o filho com uma devoção quase teatral, um sorriso forçado que não alcançava seus olhos. Foi nesse cenário de celebração e mentira que Luzia do Congo entrou em cena. Seu papel era crucial. Ela seria a ama de leite do pequeno Otávio. Seus seios, fartos e generosos, seriam a fonte de vida para o herdeiro. E suas mãos, as primeiras a tocar a pele macia do recém-nascido, com a intimidade que só uma mãe ou uma ama poderia ter. Naquele primeiro momento, enquanto o bebê se aninhava em seus braços, sugando com avidez o leite morno, Luzia sentiu a familiaridade de um amor que transcendia a cor da pele ou a condição social. Mas foi quando ela o virou delicadamente para ajeitá-lo, que seus olhos, acostumados a desvendar os mistérios da carne, pararam na nuca do bebê. Ali, nítida e inconfundível, estava a estrela do escorpião. Uma mancha de nascença de cor mais escura, com um formato peculiar que se assemelhava a um escorpião estilizado, ou, como os mais velhos do Congo a chamavam, um escorpião de tinta. O choque foi um golpe mudo, um frio que subiu pela espinha de Luzia. Ela conhecia aquela marca. Não era uma marca comum, dessas que o acaso desenha na pele. Era uma marca de linhagem, uma herança rara e distintiva que ela havia visto em gerações de uma família específica entre os trabalhadores da fazenda, um clã que trazia em seu sangue a memória de um povo. E essa família, esse clã, era a de Benedito, o feitor. O coração de Luzia acelerou, um tambor batendo em seu peito. Otávio não era filho do coronel. Ele era filho de Benedito. A verdade cruel e inegável estava ali, tatuada na pele inocente do bebê. Um turbilhão de pensamentos a invadiu. Falar? Revelar a farsa? E que destino aguardaria a criança e a ela mesma se ousasse desmascarar a sinhá? A fazenda São Benedito era um lugar onde segredos eram enterrados profundamente e a verdade, muitas vezes, era mais perigosa do que a mentira. Mas ao olhar para o rostinho sereno de Otávio, para seus pequenos lábios que buscavam o alimento em seu peito, um amor maternal, puro e avassalador, a envolveu. A criança não tinha culpa. Ela era inocente, um fruto de uma paixão proibida, mas, ainda assim,
uma vida preciosa. Luzia, com a sabedoria que só a experiência e a dor podem trazer, tomou sua decisão. Ela protegeria a criança. Guardaria o segredo, sim, mas não para sempre. Ela seria os olhos que ninguém via, a sombra que tudo observava. A sinhá Gabriela, com um nervosismo que beirava o pânico, já havia tomado suas precauções. Desde o nascimento, ela tentava incessantemente disfarçar a marca. Lenços finos, golas altas nos roupões de bebê e um cuidado excessivo para que ninguém, especialmente o coronel, visse a nuca do menino. Mas Luzia via. E não só via a marca, mas também as semelhanças que começavam a surgir. O formato dos olhos de Otávio, o jeito de franzir a testa, até mesmo um certo temperamento que se manifestava em seus choros mais fortes. Eram traços que só ela, com seu olhar atento e seu conhecimento das linhagens, era capaz de identificar. Ela observava Benedito, o feitor, de longe. Via o brilho orgulhoso e ao mesmo tempo ressentido em seus olhos quando ele passava perto do berço do herdeiro. Um brilho que só Luzia, com seu segredo, podia decifrar. Ela esperaria. Esperaria o momento certo. O momento em que a verdade, como um rio represado, não pudesse mais ser contida. A paciência era uma virtude, e Luzia tinha toda a paciência do mundo, pois sabia que a justiça, ainda que tardia, sempre encontra seu caminho. Você já parou para pensar no peso de um segredo assim? De carregar uma verdade que poderia destruir famílias inteiras, mas que você decide guardar por amor? Deixe seu comentário e me diga o que você faria no lugar de Luzia. Sua opinião é muito importante para nós. Os anos se estenderam como as sombras longas das árvores na fazenda São Benedito, cada um deles adicionando uma camada de poeira e dissimulação sobre a verdade. Otávio cresceu. Não era mais o bebê indefeso nos braços de Luzia, mas um menino altivo, com os modos refinados que a sinhá Gabriela havia se empenhado em incutir. Ele era o herdeiro legítimo, o futuro do coronel Sebastião, mimado e adorado por todos que buscavam um lugar ao sol na hierarquia da fazenda. Ele cavalgava com a desenvoltura de um jovem senhor, aprendia a ler e a escrever com os tutores trazidos da cidade, e sua presença era a garantia de que a fortuna do Sebastião permaneceria intacta. Mas, para Luzia e para alguns poucos mais velhos entre os trabalhadores, a semelhança física de Otávio com o feitor Benedito se tornava cada vez mais gritante. Era um sussurro nos cantos, um olhar trocado entre os que tinham olhos para ver, mas ninguém ousava falar. A boca da senzala era um túmulo para segredos, e o medo do coronel, um carrasco silencioso. A estrela do escorpião, aquela marca de nascença que Luzia havia descoberto nos primeiros dias de Otávio, também cresceu com ele. Não era mais uma manchinha discreta, mas uma marca mais proeminente na nuca, uma tatuagem natural que, por vezes, causava coceira ou sensibilidade ao menino. Otávio, alheio à sua verdadeira origem, reclamava da marca, tentava coçá-la, mas nunca questionava sua existência. Para ele, era apenas uma peculiaridade de sua pele. A sinhá Gabriela, por sua vez, vivia em pânico constante. Seus olhos, antes cheios de ambição, agora carregavam o peso de uma ansiedade crônica. Ela insistia que Otávio usasse lenços finos no pescoço, golas altas, ou que seus cabelos fossem penteados de forma a cobrir a nuca. Era um cuidado obsessivo que, para os mais desconfiados, parecia excessivo. Luzia observava tudo, cada gesto da sinhá, cada olhar de Benedito, que observava o filho crescer de longe, com uma mistura perigosa de orgulho contido e um ressentimento que fermentava em seu peito. Ele via seu sangue, sua linhagem, sendo moldada para servir a um nome que não era o seu. O coronel Sebastião, agora velho e com a saúde debilitada, começava a ter vagas desconfianças. Seu corpo se enfraquecia,
mas sua mente, em momentos de lucidez, notava a falta de uma conexão genuína com seu suposto filho. Otávio era educado, sim, mas não havia nele o fogo, a alma dos Sebastião. O coronel ouvia os sussurros, via os olhares, mas sua necessidade de um herdeiro, sua obsessão pela continuidade de seu nome, era tão grande que ele se recusava a acreditar. Ele rechaçava qualquer dúvida, qualquer pensamento que pudesse macular a imagem de seu filho, de seu legado. Assim, percebendo o enfraquecimento do marido e o perigo iminente de sua farsa ser descoberta, acelerava os planos para o casamento de Otávio. Uma noiva rica, de família influente, seria a consolidação final da herança, a blindagem perfeita contra qualquer verdade que pudesse vir à tona. Ela acreditava que, uma vez casado, com Otávio firmemente estabelecido como o herdeiro, ninguém ousaria questionar sua origem. A tensão era palpável, como o ar pesado antes de uma tempestade tropical. Certa tarde, durante um jantar na Casa Grande, um momento de quase flagrante fez o coração de Luzia saltar na garganta. Otávio, já um jovem, sentou-se à mesa com um lenço de seda frouxo no pescoço. O coronel, com a visão já turva, pediu-lhe que se aproximasse para que pudesse ver melhor seu belo filho. Enquanto Otávio se inclinava, o lenço escorregou um pouco, revelando por um instante a borda da estrela do escorpião. Assim, com um reflexo felino, derrubou um copo de vinho, criando uma distração barulhenta que desviou a atenção de todos. O coronel, resmungando sobre a desatenção da esposa, não percebeu nada. Mas Luzia viu. E viu também o olhar de Benedito, que estava servindo à mesa. Um olhar que se fixou na nuca de Otávio por uma fração de segundo, antes de ser mascarado por sua habitual postura de subserviência. O coração do público deve acelerar agora, imaginando o quão perto a verdade esteve de ser revelada. O ar na sala parecia rarefeito, e Luzia sentiu o suor frio escorrer por suas costas. Ela sabia que o tempo estava se esgotando, que a teia de mentiras estava prestes a se romper. Essa história te prendeu? Você sente a tensão crescendo? Então, por favor, curta este vídeo para que mais pessoas possam conhecer a saga de Luzia e a força de sua coragem. É um gesto pequeno que faz uma grande diferença. Se você está sentindo a indignação pela farsa da Sinhá, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que vai se emocionar com essa trama de segredos e traição. Vamos juntos espalhar essa história que merece ser contada. O coronel Sebastião jazia em seu leito de morte, o corpo consumido pela doença, a mente oscilando entre a lucidez cortante e o delírio febril. Seus olhos, antes tão cheios de orgulho, agora carregavam uma sombra de dúvida, uma inquietude que não o deixava em paz. Ele sentia, em seus últimos suspiros, que algo estava profundamente errado com seu filho, com a linhagem que ele tanto prezava. Os sussurros da fazenda, que ele outrora ignorara, agora ecoavam em sua mente enfraquecida, ganhando forma, tornando-se uma melodia sinistra de traição. A iminência do casamento de Otávio com a rica e ambiciosa Maria Clara, a noiva que viria consolidar a fortuna e o nome dos Sebastião, só aumentava sua agonia. Maria Clara, com sua perspicácia aguçada, também havia notado a marca na nuca de Otávio durante os momentos de intimidade pré-nupcial. Suas perguntas discretas, seus olhares curiosos, haviam adicionado mais uma gota de veneno à taça de desconfiança do coronel. A ideia de que toda a sua fortuna, seu legado, pudesse passar para um suposto bastardo era um tormento insuportável. Em um momento de clareza febril, com a voz rouca e um tremor nas mãos, o coronel Sebastião chamou por Luzia do Congo. Ele, que sempre confiou na sua sabedoria ancestral, na sua capacidade de ver o que os outros não viam, exigiu que ela revelasse a verdade
que pairava sobre a fazenda, custasse o que custasse. Seus olhos fixos nos dela, suplicantes, buscando uma redenção antes que a escuridão o engolisse. Luzia, com o coração apertado, sabia que o momento havia chegado. O segredo, guardado por tantos anos, estava prestes a explodir. O salão principal da fazenda estava adornado para a festa de casamento e para a última bênção ao coronel moribundo. Flores brancas e rendas, uma ironia cruel para a verdade que seria desvelada. A família, os convidados importantes da região, os capatazes e os trabalhadores da fazenda, todos reunidos. O ar estava pesado com a expectativa, com o cheiro de velas e a melancolia da morte iminente. Otávio, em seu traje de noivo, exibia uma confiança forçada, um lenço de seda impecável cobrindo sua nuca. A sinhá Gabriela, com um sorriso tenso e olhos arregalados, observava tudo, sua respiração superficial, como se cada expiração pudesse ser a última. Então, em meio ao silêncio tenso, Luzia do Congo entrou na sala. Não era a mesma Luzia de sempre. Seus passos eram firmes, sua postura digna, seus olhos carregados de uma determinação inabalável. Amparada por outros criados que, em seus corações, sabiam que algo monumental estava prestes a acontecer, ela caminhou lentamente até o leito do coronel. A atenção de todos se voltou para ela. A sinhá Gabriela empalideceu, suas mãos apertando o vestido, um pressentimento gélido a invadindo. Diante do leito do coronel, Luzia, com a voz embargada pela emoção e pelo peso de tantos anos de silêncio, chamou Otávio à frente. "Venha, meu filho", disse ela, com uma doçura que contrastava com a gravidade de suas palavras. Otávio, confuso, obedeceu. Com um gesto firme, que parecia arrancar a verdade da própria terra, Luzia removeu o lenço que Otávio usava, puxando-o para expor a nuca do jovem. Ali estava, nítida, inconfundível, a estrela do escorpião. A marca que falava por si só, uma prova irrefutável, tatuada na carne do suposto herdeiro. Um murmúrio de choque percorreu o salão. Os olhos dos convidados se arregalaram. A sinhá Gabriela soltou um grito abafado, levando as mãos à boca. Luzia, então, com a voz que agora ecoava com a força dos ancestrais, começou a explicar. Ela narrou em detalhes a origem da marca, a quem ela pertencia, a linhagem de Benedito, o feitor, que estava pálido e chocado no fundo da sala, seus olhos arregalados, preso na teia que ele mesmo ajudara a tecer. "Esta marca", disse Luzia, apontando para o feitor com um dedo trêmulo, "é o sangue dele, coronel. O sangue de Benedito, não o seu." A verdade explodiu como um raio em céu claro. Otávio era filho do feitor e não do coronel. O choque foi devastador. A sinhá Gabriela, desmascarada e humilhada publicamente, entrou em um desespero ululante. Seus gritos de negação se misturavam com o som de sua própria sanidade se desfazendo. Ela se contorcia no chão, um espetáculo patético de uma mulher cuja vida de mentiras havia implodido. Foi levada dali, seus olhos vidrados e sua mente perdida para sempre em um manicômio, ou definhando de vergonha em algum canto escuro da fazenda, seu destino selado pela própria ambição desmedida. O coronel Sebastião, ao ver a prova irrefutável e a traição de sua esposa, sentiu um último e fulminante golpe em seu coração. Seus olhos se fixaram na marca, depois em Otávio e, finalmente, em Luzia, como se buscasse uma confirmação final. Um suspiro pesado, um último tremor, e ele partiu. Morreu de desgosto ali mesmo, com o nome de sua família e seu legado destruídos, sua honra em frangalhos. Otávio, o jovem que acreditava ser um Sebastião, foi deserdado. Seu casamento desfeito, sua vida de privilégios virou pó. Ele foi expulso da fazenda.
sua identidade roubada, sua existência uma farsa. Benedito, o feitor, o verdadeiro pai, foi punido severamente, açoitado sem piedade, seu corpo marcado pela desonra e expulso das terras que um dia abrigaram seu filho e seu segredo. Alguns dizem que ele foi morto, silenciado para sempre pela vergonha que causou. A fazenda, antes um símbolo de poder, foi amaldiçoada pela verdade, seu nome manchado para sempre. E Luzia do Congo, a ama de leite, a guardiã do segredo, embora tenha trazido a ruína para a Casa Grande, sentiu que finalmente a justiça, por mais cruel que fosse, havia sido servida. O segredo que a terra guardava veio à luz, e a verdade, como sempre, encontrou seu caminho. Você já imaginou a coragem de Luzia para desmascarar uma família poderosa? Se a história dela te impactou, clique no botão de se inscrever para não perder nenhuma de nossas narrativas emocionantes. Qual foi o momento que mais te chocou nesta revelação? Deixe seu comentário e vamos conversar sobre a força da verdade. As consequências daquela noite no salão principal ecoaram pelas terras da fazenda São Benedito como um trovão distante, mas implacável. O império do Coronel Sebastião, construído sobre o suor e o sangue de tantos, desmoronou não por força externa, mas por uma traição interna, por um segredo guardado na pele de um menino. Assim a Gabriela, aquela mulher de beleza fria e ambição ardente, definhou. Sua mente, já frágil sob o peso da mentira, se estilhaçou em 1000 pedaços. Os gritos que outrora preenchiam os corredores da Casa Grande deram lugar a um silêncio perturbador, a um olhar vazio que não reconhecia mais ninguém. Foi levada para longe, para um lugar onde os sussurros não a alcançariam, onde a vergonha não a queimaria. Sua ruína foi completa, um destino cruelmente irônico para quem tanto buscou o poder. Otávio, o jovem que cresceu acreditando ser o herdeiro de uma fortuna, viu sua vida virar pó. Expulso da fazenda, sem nome, sem herança, ele vagou sem rumo, um homem sem passado e sem futuro. Sua identidade, roubada pela farsa da mãe, o deixou em um limbo existencial. Alguns dizem que ele buscou refúgio em vilarejos distantes, tentando recomeçar. Mas a marca na nuca, a estrela do escorpião, seria para sempre um lembrete de sua origem. Um estigma que o acompanharia até o fim de seus dias. Ele nunca mais soube o que era ter um lar, um nome para chamar de seu. Benedito, o feitor, o verdadeiro pai, pagou um preço ainda mais alto. Sua punição foi exemplar, um aviso brutal para qualquer um que ousasse desafiar a ordem estabelecida. Seu corpo, antes forte e altivo, foi marcado por chicotadas, sua carne dilacerada pela fúria do que restava da família do coronel. Expulso das terras que conhecia, ele se tornou um errante, um homem sem lugar, assombrado pela culpa de sua paixão proibida e pela tragédia que ela gerou. Seu orgulho, que um dia se misturou ao ressentimento, foi esmagado pela dor e pela humilhação. A fazenda São Benedito, antes um símbolo de prosperidade, nunca mais foi a mesma. Seu nome foi manchado, sua história, reescrita pela verdade cruel. As terras continuaram a produzir, mas a aura de poder e glória se dissipou, substituída por uma sombra de maldição e vergonha. A Casa Grande, antes vibrante, tornou-se um monumento silencioso à queda de uma dinastia. E Luzia do Congo, a ama de leite, a guardiã da verdade, ela permaneceu. Sua coragem, sua intuição, sua lealdade à justiça a transformaram em uma lenda entre os trabalhadores da fazenda. Ela não buscou glória ou recompensa. Seu ato foi um desabafo, uma libertação de um segredo que a sufocava há anos. Ela sentiu que a justiça, por mais dolorosa que fosse, havia sido servida. Sua sabedoria ancestral, seu conhecimento das linhagens e das marcas na pele, não era apenas um dom, mas uma ferramenta para a verdade.
ela continuou a viver seus dias, com a consciência tranquila, sabendo que a Terra, por mais que tentasse, não podia esconder para sempre as histórias que a habitavam. A força da ancestralidade, a voz dos que vieram antes, havia falado através dela. Essa história, meus amigos, nos ensina que a verdade, como a água, sempre encontra seu caminho, por mais que tentem represá-la. Ela nos mostra que o amor de uma mãe, seja ela de sangue ou de leite, pode ser a força mais poderosa para a proteção, mas também para a revelação, e que a justiça, ainda que tardia, sempre chega, desvendando os segredos mais profundos e expondo a face oculta da ambição humana. A marca na pele de Otávio não era apenas um sinal físico. Era a voz do destino, um lembrete de que não importa quão poderosos sejamos, não podemos fugir de quem realmente somos, nem das consequências de nossas escolhas. Se essa história de coragem e destino tocou você profundamente, deixe seu like para honrar a memória de Luzia e de todos aqueles que, como ela, ousaram trazer a verdade à luz. E para continuar desvendando dramas históricos como este, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Sua presença é o que nos move a contar essas histórias que merecem ser lembradas.